Boa noite, igreja. Não precisa não. A paz do Senhor, amém. Para quem está em casa também, boa noite. E o tema da mensagem é exatamente o que está sendo difícil para mim. Será que estamos prontos para o chamado de Deus? Porque assim, quando o pastor me convidou, eu fiquei indagando a Deus e falei, Senhor, mas eu não me sinto pronto para trazer uma mensagem para a igreja, para estar falando. Eu que sou bem, às vezes, fechado até demais, né? O pessoal me conhece assim só de ver. Muita gente só me vê, às vezes não fala comigo. Eu sou muito fechado. Então, assim, queria trazer o texto que está em Efésios 5, de 15 a 17. Confesso para os irmãos que eu estou um pouquinho nervoso, tá bom? Amém? Assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos orar para que Deus nos conduza nessa mensagem, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, primeiramente pela oportunidade de estar aqui trazendo a Tua mensagem, e que não seja eu, Tiago, mas que seja a Tua palavra sendo pregada, Pai. Por mais que às vezes eu não me sinta pronto, mas o Senhor sabe o momento que eu estou pronto para trazer a Tua mensagem, Senhor, aos corações, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é bem assim... Por que essa mensagem? Não sei se os irmãos sabem, até ano passado eu perdi meu pai, até para a própria pandemia por causa da Covid. Então, eu andava praticamente que assim, desatento às coisas de Deus. Para mim, eu achava que eu estava atento às coisas de Deus, mas andava meio sem vontade de ler a Bíblia, sem me preocupar com o chamado de Deus, sem me preocupar para o que Deus tem para a minha vida, porque às vezes Ele tem o chamado, mas a gente confunde, porque muitas das vezes o chamado ele é confundido com a palavra vocação, porque a vocação vai muito daquilo que a gente gosta de fazer, se inclina para ter o gosto de fazer as coisas dentro da igreja. Mas eu gosto de estar ajudando na ornamentação, mas de repente, por exemplo, eu gostava muito de mexer no som da igreja, mas nem sempre o que eu gosto é o que Deus tem pra gente, é o chamado que Ele tem pra gente. E o chamado tem a ver com que aquilo Deus nos convida a fazer, e também a gente se colocar na brecha a ser convidado por Ele, a se dispor a ser chamado. E a gente às vezes também costuma se indagar o seguinte, o que Deus tem para a minha vida? O que Deus, qual o chamado que Ele tem para mim? Fico me perguntando, né? Qual o propósito? Qual a vontade, né, que Ele tem para a minha vida? Isso indaga muitas vezes, né? Eu não nasci num lar cristão. Eu aprendi a amar a Cristo. Em 2004 eu me batizei. Então eu aprendi a amar. Então, desde aquele momento, eu não, às vezes assim, falei assim, você é cristão só no banco. Você é cristão, para mim na época, cristão era ser isso. Não era me colocar diante do chamado dele. Não era me colocar para fazer, né, servir, principalmente para servir. Porque o chamado, às vezes, para a gente
A gente acha que é só, não, vou me colocar diante, mas às vezes servir uma palavra para um irmão, servir algo que para a gente no momento parece ser inútil, mas para outra pessoa é Deus te usando no chamado que você tem para levar a palavra, ou um simples gesto, um simples sorriso, né? E Deus Ele não vai fazer, como é que se diz? Ele não vai distinguir ninguém. Se Ele já te separou desde o ventre da sua mãe, porque Ele sabe o chamado que Ele tem para você. Ele sabe o propósito para a sua vida. E esse nosso chamado também tem a ver com a gente se renunciar, às vezes. Porque, às vezes, a gente não sabe se renunciar. Não sabe falar assim, mas para eu abaixar minha cabeça, Senhor, mas o Senhor me perdoa, eu não sei abaixar a cabeça, eu não sei levar desaforo para casa, eu não sei ouvir um não, né? Ou então ouvir chegar e falar, ouvir aquilo, não é a sua vez agora. Mas Senhor, aquilo que eu queria fazer era agora. Para mim eu estava sentindo que era o meu momento de fazer, mas para Deus não é o seu momento, não é o momento. Para Deus não é no tempo dele, Ele vai fazer no tempo dele. As obras que Ele tem para a sua vida, até nas bênçãos que Ele tem para você, Ele vai fazer no tempo dele. Porque muitas das vezes eu, por exemplo, vou fazer 37 anos. Eu tinha colocado para mim assim, mas eu com 37 anos eu ainda não tenho nada, eu ainda não conquistei. O que eu conquistei em quase 37 anos da minha vida? O que eu conquistei? Mas eu perguntei a ele se eu podia me colocar na brecha para poder, em vez de querer primeiro as bênçãos, eu perguntei a ele qual era o meu chamado, eu perguntei a ele qual era a vontade dele para a minha vida, de me colocar diante dele, ou eu só estava me preocupando com os bens materiais, ou eu só estava me preocupando com a minha vida, com o meu particular, não estava me renunciando. Então, por isso que eu estou falando do aprendizado com o falecimento do meu pai. Meu pai também não cresceu num lar cristão. A mãe do meu pai era mãe de santo. Então, para o meu pai se converter foi muito difícil. Meu pai teve que vencer um câncer na próstata e uma ponte safena. Dessa vez agora, a gente achou que ele fosse safar porque ele já tinha passado batalhas mais difíceis, mas Deus preferiu levá-lo naquele momento. Então, serviu de despertamento para mim também, porque eu atentei a ouvir a voz de Deus, atentei ao meu chamado. Inclusive até o próprio pastor Alexandre já tinha falado, Tiago, o seu chamado você já sabe, só que você não quer acreditar. Você sabe e você já ouviu que você tem esse chamado que é para levar a mensagem de Deus, mas você ainda tem que passar várias etapas. Uma dessas barreiras é às vezes o meu nervosismo, minha timidez de falar, de levar as mensagens, até mesmo a vergonha. A gente fica com vergonha de falar. Eu, principalmente, tenho muita vergonha de falar em público. Fico bem nervoso. Então isso é uma barreira para mim. Isso às vezes é me renunciar, é me colocar diante do chamado que Deus tem para mim, daquilo que Deus quer propor na minha vida. As outras coisas vão ser acrescentadas. Se colocar diante dele são todos os dias. A gente não é que eu esteja falando que eu esteja preparado, não, eu não estou preparado.
eu tenho que me preparar todos os dias, a cada manhã. A cada manhã eu tenho que me preparar para o chamado de Deus. Porque às vezes, através da sua vida, pode alcançar uma família que esteja precisando de uma palavra, de um abraço, esteja precisando de um apoio. Então, assim, a gente tem que se preparar todo dia. E Deus nos dá essa oportunidade a cada manhã. Às vezes a gente acaba acordando, se preocupando em ver o que aconteceu na rede social, em estar falando já dorme pensando, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa amanhã de manhã cedo, eu não posso esquecer de fazer tal coisa. Deus não deixa você esquecer. Mas você se lembra dele naquele momento de você acordar, de você ler a palavra dele, de você preparar o seu dia, lendo a palavra dele a cada manhã? Eu antigamente lia muita palavra no final do dia. Já acordava às vezes mexendo em celular. E hoje em dia eu tenho o hábito de, antes de mexer em rede social, de entrar em qualquer coisa, de ver televisão, de ler a palavra. Eu coloquei isso para mim, não estou falando para os irmãos fazerem isso, mas é uma coisa que foi o que Deus colocou no meu coração, que eu entendi o que Ele tem para mim. Então, Ele tem para cada um de vocês um chamado, que não seja igual ao meu, até simplesmente o fato do irmão trazer a água para mim. Deus coloca isso no coração dele, é a forma dele honrar a Deus. É simples, gente, é um gesto simples, mas é um chamado que Deus tem para a vida dele, e se Deus se alegra, Ele se alegra em estar fazendo isso. Eu não me sinto digno, às vezes, de estar trazendo a mensagem para os irmãos, mas Deus capacita a gente a cada momento, em qualquer coisa que a gente venha fazer para a obra dele. Ele traz à nossa memória e traz ao nosso coração alegria, até mesmo de abrir o portão da igreja para as pessoas entrarem. Ele se alegra nisso. É um chamado que Ele tem para cada um de nós. É a oportunidade que Ele dá da gente alegrar o nosso coração e alegrar o coração dele. Tem um outro texto aqui que eu vou ler com os irmãos, que está em Efésios 1, 11. Vamos ler. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É engraçado, se vocês lerem o capítulo inteiro de Efésios, ele, por mais que ele tenha sido escrito há muito tempo, mas ele é bem atual. Ele retrata os nossos dias, o que nós estamos vivendo, e que essa pandemia possa mostrar a gente que temos que estar com o coração segundo a vontade de Deus, segundo o que Ele tem proposto para a gente, né? Que não andemos como nécios. Então, esse texto que sirva de alerta para a gente, que sirva de reflexão, para que possamos a cada manhã, a cada dia, ter essa nova percepção, saber, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti para saber o meu chamado, para saber a Sua vontade, para saber o que o Senhor quer para mim, e colocar diante dEle que seja tudo aquilo que Ele queira fazer para a gente. Às vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu vou deixar o Senhor dirigir a minha vida, vou botar o Senhor sentado nesse banquinho aqui
e o Senhor vai dirigir minha vida. Eu vou ficar aqui só olhando e o Senhor vai conduzir a minha vida. Espera aí, dobrei a esquina e tem alguma coisa que eu gosto. Senhor, chega para o lado que agora quem vai dirigir sou eu. Então não adianta a gente ser dessa maneira. A gente querer, eu vou deixar Deus conduzir a minha vida, saber meu chamado, saber as minhas vontades e deixar Ele à frente da minha vida. Mas na hora que tiver algo que eu quiser, quem vai dirigir sou eu. Não adianta a gente ser assim. É difícil. É muito difícil. Foi como eu falei para os irmãos. A gente se renunciar nossas vontades, né? Botar o nosso ego e o nosso eu de lado para viver o que Deus tem para a gente é muito difícil, gente. É muito difícil. É algo, porque assim, muitas das vezes, até comentei com o Gabriel na hora que eu cheguei, a gente se acha muito autossuficiente, a gente se acha muito dono de si. Não, eu sei, eu entendo disso. Por exemplo, com o texto. Gente, eu estou lendo, o pastor falou comigo há mais ou menos um mês atrás. Eu li esse texto e reli ele, acho que mais de 10 vezes. E tinha hora que eu falava assim, eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou chegar e vou pregar essa mensagem? Não consigo entender, não consigo ler e compreender o texto. Mas é nisso que Deus vai trabalhando. Eu me dispus a perder meu tempo, que não foi perda de tempo para mim, mas eu dispus a colocar meu tempo em ler a palavra, me dispus a me colocar para o que Ele queria que eu fizesse, que eu achava que não estava pronto, me dispus a pesquisar, a buscar informações sobre o texto, quando que Paulo escreveu esse texto. Então, assim, é a gente se colocar diante das coisas que Deus tem para a gente. É a gente entender e colocar os pontos nos lugares certos. Deus tem o lugar dele, nós temos que ter a humildade de nos colocarmos no nosso lugar. E saber que às vezes nós não somos merecedores, mas pela misericórdia dele, ele nos coloca aonde ele quer. Ele nos coloca aonde ele quiser. Senhor, mas eu almejo tanto um concurso público. Mas se não for a vontade dele, se for a vontade dele, que você seja líder dos jovens, líder de louvor, ou que ajude o pastor, que seja auxiliar do pastor, que não seja. Mas se não for a vontade dele, não adianta. Não adianta você colocar a sua vontade à frente da de Deus. Então nós temos que colocar primeiramente o reino de Deus à frente de tudo, colocar a vontade dele à frente da nossa vida. Me colocar vamos dizer assim, na brecha. Então que possamos compreender que nem sempre vamos estar preparados. Nem sempre vamos entender que nos sentimos preparados. Mas que o Senhor, Ele vai nos capacitar a cada momento. Ele vai te dar ferramentas para você se capacitar. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Basta a gente entender o chamado. Basta a gente entender o caminho que Ele quer que a gente siga. Né? Segundo o último versículo que eu li aqui. Segundo o conselho da sua vontade. O texto já diz que não seja a minha, mas a sua vontade. Seja alerta para todos nós, que possamos entender que essa pandemia foi vontade dele. Para mim, eu não perdi meu pai. Eu ganhei ele para Cristo. Talvez se ele tivesse saído dessa, acho que ele perderia a salvação dele.
Então, esse é o aprendizado que eu tenho, que foi um ganho para mim. Hoje eu tenho convicção de que meu pai está salvo. A minha mãe também já é falecida, ela faleceu muito nova, com 32 anos. A minha mãe eu já não tenho essa convicção. Eu era muito criança, eu tinha 12 anos. Então, assim, eu já não tenho essa convicção. Não sei se minha mãe chegou a conhecer a palavra, mas meu pai, ele soube entender qual era o chamado dele e ele fez a contento. Ele fez no prazo estipulado que Deus fez para ele, no chamado que era dele. Um testemunho, ele morava na região dos Lagos. Ele às vezes trazia as pessoas que ele na época estava fazendo radioterapia e tinham que fazer quimioterapia no INCA aqui no Rio, ele trazia no carro dele, de São Pedro para cá. Nessa época, ele ainda não era convertido ainda, mas já era o chamado de Deus, mostrando para ele que era o chamado dele, que era o que ele tinha. Às vezes, ele, até operado do coração, ele vinha para o Rio para trazer os pacientes. E eu vi a alegria dele tão grande em fazer aquilo ali, fazer o bem para as pessoas, que era o chamado dele, era o que Deus tinha proposto. Mesmo ele sabendo que ele não era convertido ainda na época, era Deus mostrando para ele, trabalhando no coração dele, que era o chamado dele ajudar o próximo. Ele não estava fazendo para que os homens vissem, ou para mostrar para outras pessoas. Exatamente, são exemplos assim que a gente tem que guardar. A gente não tem que botar para mostrar que, olha, eu estou fazendo isso. Não, eu tenho que estar, primeiramente, querendo agradar a Deus. Eu não tenho que mostrar ao homem o que eu estou fazendo. Eu não... Assim, na hora que o pastor falou comigo, eu meio que bambiei para vir trazer a mensagem. Mas eu falei, não, Senhor, eu vou aceitar o desafio. Porque se é isso que o Senhor tem para mim, eu vou perder minha timidez, eu vou perder o meu nervosismo, eu vou deixar o Senhor me usar para que eu possa alcançar as pessoas, para principalmente que eu possa me transformar, para que eu possa me moldar a cada dia, me transformar, primeiramente, num servo que tá aqui para servir, estar aqui para ajudar, saber e entender o meu chamado. Eu não estou pronto todos os dias, não estou pronto, eu não me sinto pronto, mas que eu possa sentir vontade para me capacitar, que eu possa estar à disposição de Deus para que Ele possa me usar da maneira que Ele quiser. E, irmãos, é algo que Deus Ele coloca no coração de cada um. É que possamos sentir o amor dEle todos os dias pelo próximo. Que possamos praticar esse amor. Uma pessoa que eu gosto ainda até hoje, eu sei que ele marcou muito para mim, até para os irmãos aqui, o pastor Rosenil Lucas. Gente, a alegria daquele homem era contagiante. O prazer dele em servir, de se colocar diante das coisas de Deus. As histórias que ele contava, assim, eu morria de rir. Era algo que você sentia quando ele contava a história, quando ele falava, né, das coisas. E eu às vezes coloco para mim, nossa, eu queria sentir assim, a alegria desse homem. Mas a alegria dele é a alegria do Senhor.
Eu quero sentir a alegria que ele sentia. Eu não quero a alegria dele, eu quero sentir a alegria que ele sentia em se colocar à disposição do Senhor para fazer a obra, para o chamado que ele tinha. Aí só aquele sorriso dele ganhava todo mundo, né? Aquele sorriso dele era contagiante. Então, que possamos entender que nós não estamos preparados, mas que possamos nos colocar diante do chamado todos os dias. Eu não me sinto preparado para falar para os irmãos, mas que a cada dia Deus venha me usar poderosamente para que eu possa entender e me sentir capacitado para ajudar ao próximo, levar a alegria, levar o amor de Deus para as pessoas. Amém? Eu não quero me prolongar muito, mas é uma frase que eu anotei aqui, que diz assim: Deus nos chamou tanto para sermos Jesus Cristo, para a comunhão com Ele, que esse chamado que Ele tenha para o seu coração, por mais que às vezes não nos sintamos preparados, mas que você se coloque diante disso, né? Se coloque para o chamado que Ele tem para a sua vida. Se alegre no chamado que Ele tem para a sua vida. Se alegre na presença dEle. Sou meio calmo para falar até demais, né? Mas que isso sirva de exemplo. Nosso chamado deve ser vivenciado em todo tempo, em todo lugar. Amando e servindo as pessoas à nossa volta, para a glória de Deus Pai. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Espero que os irmãos tenham compreendido, que eu tenha sido bem claro, que Deus tenha me usado para falar aos corações de cada um. Deixa Deus usar, deixa Deus colocar e propor o chamado dEle na sua vida. Por mais que não possamos não nos sentir preparados, mas que possamos pular e ultrapassar as barreiras que às vezes nos impedem de estar fazendo o chamado que Ele tem para a nossa vida, que é levar o amor dEle, que às vezes ser como Ele, e que esse momento de pandemia te ajude a melhorar a cada momento com Deus, te ajude a buscar mais ainda o propósito dEle na sua vida, assim como tem me ajudado todos os dias, como tem me melhorado a todos os dias, todo momento, e que Ele coloque no seu coração o propósito a todo momento do que você quer se colocar à disposição e possa entender a palavra dEle a todo momento. Gente, eu agradeço a oportunidade e que eu também possa me colocar a essa disposição dEle a todo momento, que eu não sinta mais vergonha de falar em público, que eu não me sinta incapacitado. Amém? Amém.